Sejam muito bem-vindos. Chegamos a mais um dia dos nossos estudos bíblicos, mais um dia aqui do nosso estudo, os 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica, nosso propósito de leitura bíblica para esse ano. Chegamos a mais um dia, chegamos hoje ao 26º dia. Temos visto aqui o quanto Deus tem falado aos nossos corações, o quanto Deus tem já demonstrado o seu cuidado com o seu povo, o quanto Deus tem demonstrado aqui a sua paixão com o seu povo, o quanto Ele cuida, o quanto Ele traz aqui um grande cuidado, o quanto Ele escolhe, o quanto Ele privilegiou esse povo no cuidado, no amor que Ele tem por cada um deles. Chegamos hoje então ao 26º dia de estudos bíblicos. Já vimos o quanto Deus tem feito obras poderosas no meio do seu povo. Nós terminamos ontem o capítulo de Êxodo, no capítulo 31, acerca de Deus trazendo os escultores escolhidos para fazer a obra desse templo. Nós terminamos o capítulo 31, falando ali acerca de Deus entregando a Moisés as tábuas da lei. Vale lembrar o seguinte, um pequeno contexto aqui. Enquanto Deus ele traz, lá em Êxodo 25, ele leva Moisés, ele conduz Moisés ao topo do monte. É esse período que Moisés passa ali de 40 dias e 40 noites, é onde Deus dá todas essas instruções a ele, é onde Deus dá todas as instruções acerca das leis e acerca também da construção do tabernáculo. Então, antes de entrar no nosso estudo de hoje, antes de entrar na palavra de hoje, eu te convido a tirar alguns minutinhos comigo para que a gente possa orar e clamar o Espírito Santo que venha nos trazer a sua revelação para esse dia de hoje, amém? Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar diante da Tua Palavra em liberdade, por mais uma vez poder falar acerca das Tuas maravilhas, acerca das Tuas palavras, acerca das Tuas ordenanças, Senhor. Eu peço, eu clamo e também já te agradeço pela Tua visitação, te agradeço pela Tua manifestação sobrenatural. Pai, eu peço e clamo para que onde quer que a Tua Palavra onde quer que a minha voz possa alcançar, Senhor, onde quer que a minha voz possa ecoar nesse momento e através desse vídeo, que esses ambientes sejam transformados pelo agir do Teu Espírito Santo, que esses ambientes sejam transformados pela Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Vem, Senhor, destruindo tudo aquilo que se levanta contra o agir da Tua Palavra, tudo aquilo que se levanta contra o agir das Tuas promessas, Pai. Tudo aquilo que se levanta, Pai, contra a Tua manifestação de glória, Pai. Nós te damos total liberdade. Espírito Santo, tens total liberdade sobre esse lugar. Tem total liberdade sobre essa casa e sobre tudo que nos envolve. Tem total liberdade sobre as nossas vidas, para que venha a Tua glória, para que venha, Senhor, a Tua Palavra como sementes poderosas, sementes que deem frutos e frutos que permaneçam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por mais um dia podendo trazer aqui, juntos estudarmos a palavra, juntos poder aqui ver a manifestação do sobrenatural de Deus sobre nossas vidas, amém? Então nós vimos aqui um contexto histórico, um contexto teológico aqui. Deus ele chama Moisés lá em Êxodo capítulo 25 para que ele suba ao monte, para que ele vá a um lugar ali onde ele vai se encontrar com Deus. Moisés passa ali um período de 40 dias e 40 noites, um período semelhante ao que o próprio Senhor Jesus lá no início do seu ministério, depois de ser batizado, ou seja, Jesus ele vai para o deserto, ele passa por 40 dias, ele passa ali 40 dias e 40 noites. E naquele período ali, Deus também dá a ele instruções acerca da sua chamada.
Moisés passa por esse princípio aqui, então nós vimos aqui Moisés ele sendo chamado para isso. Então nós vamos entrar hoje no capítulo 32, nós vamos até o capítulo 34, nós vamos ler mais 3 capítulos hoje, e nós vamos ver que Deus ele continua se manifestando, porém aqui há um relato acerca das atitudes e das condições do povo. Vale lembrar aqui que nós estamos falando num período onde Moisés se ausenta do povo. Moisés ele se ausenta por esses 40 dias, por essas 40 noites. E aqui nós vamos ter alguns relatos do que aconteceu lá no meio do povo durante esse período. Nós já tivemos alguns relatos acerca das instruções que Deus deu a ele, as instruções que Deus trouxe para ele durante o período da estadia dele lá no monte. Agora nós vamos ver o que acontece enquanto ele não estava lá. Então, no capítulo 32, um breve resumo, nós vamos ver aqui o pecado de Israel, o pecado de Arão, nós vamos ver aqui um aviso que Deus dá sobre isso, como Deus se posiciona, como Deus fala e usa Moisés para interceder no meio desse povo mediante essas atitudes. Nós vamos ver aqui a intercessão de Moisés por esse povo. Nós vamos ver aqui Arão sendo questionado, nós vamos ver aqui a execução de líderes que viviam ainda em idolatria, e nós vamos ver mais uma vez aí o capítulo finalizando com a intercessão de Moisés. Então, entrando no capítulo, nós vamos ver aqui a história tão famosa, a história do bezerro de ouro. Nós vamos ver aqui então a história da adoração dos israelitas a um bezerro de ouro. Isso aqui revela a falta de fé daquele povo, isso revela a infinita misericórdia de Deus também. Mesmo que os hebreus eles tivessem sido libertos da escravidão ali no Egito, mesmo que eles tivessem sido libertos daquela opressão toda, ainda no coração deles eles viviam como escravos. Isso traz uma grande menção, isso traz aqui para nós um grande aviso, uma grande reflexão acerca de como nós vivemos as nossas vidas. Porque muitas vezes nós entregamos as nossas vidas a Jesus, nós reconhecemos Ele como nosso Senhor, reconhecemos Ele como o Salvador de nossas vidas, nós reconhecemos que sem Ele nós não seríamos nada, nós reconhecemos que Ele foi misericordioso, bondoso, que a graça dele nos envolveu e nos trouxe uma nova perspectiva de vida, mas o grande problema é como nós vamos lidar com isso, o quanto o nosso coração ainda permanece preso a uma vida e costumes anteriores. Nós tivemos lá em Gênesis alguns exemplos disso, talvez um dos mais eloquentes que vem aqui à minha mente nesse momento seja o também da mulher de Ló, que recebeu um grande livramento, que recebeu uma oportunidade de vida nova e mesmo assim olha para trás, olha para a vida que tinha, olha para aquela vida de pecado, olha para aquele lugar a qual não a pertencia e mesmo assim ela paga um preço com a sua vida. Então, essa história aqui, Êxodo capítulo 32, remete também a um povo que viveu a libertação física, mas não quis se libertar espiritualmente. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, ao sermos envolvidos pelos desejos da nossa carne, ao sermos envolvidos pelos pensamentos e condições humanas, nós somos automaticamente destituídos da glória de Deus e da graça de Deus sobre nós. Nós temos que ter cuidado, nós temos que fazer uma escolha. Deus ele tem falado muito aqui nesses capítulos e até aqui acerca de separação. Ou seja, Deus separa-nos para viver um propósito maior com Ele. Então, a história aqui ela começa em um nível completamente humano. A prolongada ausência de Moisés. Moisés ele sobe ao monte, ele fica ali por 40 dias. Era um povo que se acostumou a ter o seu líder, se acostumou a viver os passos, dar os seus passos baseado em tudo que o líder falava. Então é um povo aí que por muito tempo passou a viver ali como que Moisés fosse ali uma espécie até de babá para aquele povo, porque eles faziam tudo conforme ele falava, e se ele não falasse, eles não fariam. Então eles sentem a ausência de Moisés.
E aqui o primeiro questionamento que vem à minha mente é como nós agimos diante ou na ausência das nossas lideranças. Como nós agimos quando não estamos ali diante dos olhos dos nossos pastores, diante dos olhos dos nossos chefes nas nossas empresas, como nós estamos, como nós nos comportamos na ausência das pessoas que exercem um papel e um espaço de liderança sobre nossas vidas. O outro ponto, ou seja, o contraponto disso, é como nós, como liderança, agimos ou permitimos que vemos como enxergamos também os nossos liderados nas nossas ausências. Que tipo de comportamento, que tipo de liberdade, que tipo de sanções nós entregamos a eles quando nós nos ausentamos. O resultado dessas perguntas, o resultado dessas questões, mediante esse fato aqui para Moisés, foi desastroso. O mais chocante se dá quando descobrimos o papel que Arão teve nessa situação. Ou seja, aparentemente, ele também não tinha mais esperanças que Moisés voltasse. Olha o que diz a palavra. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eles começam aqui a tratar, a mencionar Moisés de uma forma extremamente negativa, de uma forma extremamente pejorativa. Eles falam, esse Moisés. Eles não parece mais que era aquele Moisés que os tirou da escravidão, aquele Moisés que foi à frente da batalha, aquele Moisés que, mesmo reconhecendo as suas limitações, se entregou a esse Deus e que fez grandes milagres. Eles viram Moisés sendo instrumento ali das 10 pragas no Egito, eles viram Moisés sendo instrumento ali de uma batalha ferrenha com Faraó, eles viram Moisés sendo usado por Deus ali para abrir o mar para que eles atravessassem. O que mais eles precisavam ver da parte de Moisés? Ainda assim, diante das murmurações desse povo, eles ainda viram Moisés tocar uma rocha. Óbvio que tudo isso debaixo do comando e da palavra de Deus, mas Moisés tocar uma rocha e dela sair água. Eles viram Moisés clamar ao Senhor e por intermédio disso eles eram alimentados aqui ainda. E como eles olham por um momento, talvez pela ausência de alguns dias, de um mês, pouco mais de um mês, eles vêm e eles começam a tratar esse homem que fez tudo isso por eles, intermediando a relação de Deus e o favor de Deus a eles, eles começam a vê-los como desprezo. E infelizmente, muitos de nós que se colocam na posição de buscar algo a mais, de fazer algo diferente, ou de atrair a presença de Deus de uma maneira mais intensa, pessoas que se colocam, se propõem a entregar suas vidas, o seu tempo, algo que seja precioso em prol de um propósito que não envolva somente a tua vida, mas envolva outras pessoas. Em um determinado momento, muitas pessoas que estavam ao teu redor, pessoas que até você já tenha feito algo por elas, vão começar a ver você como um desdém, vão começar a colocar você em uma posição inferior, ou vão até começar a descartar a tua vida. Olha o que passa por Moisés, olha o que esse povo faz. Então, versículo 4 vai dizer que Arão, então respondeu Arão, versículo 2: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Arão era o sacerdote que foi escolhido por Deus. Arão foi o cara que esteve com Moisés desde o começo. Arão foi o cara que desde o começo ele ia ali junto ao faraó, ele intermediou tudo isso. Ele era o cara que junto a Moisés liderava esse povo. É óbvio que Moisés estava ali em uma outra posição, em uma outra patente, vamos assim colocar. Mas cara, Arão era a figura do sacerdócio. Ele estava ali, Moisés deixou ele ali cuidando do povo exatamente por uma questão de confiança. E olha qual é a postura dele. Então ele se vira, ele se esquece de toda a posição que Deus também o colocou sobre ele. Ele esquece de tudo que ele já passou até ali. E ele começa a conduzir esse povo a adorar um Deus que não existe, a um Deus falso, a fazer ídolos no meio do próprio povo. Cara, isso é muito grave. Nós devemos também considerar a possibilidade dessa hostilidade espiritual.
Forças invisíveis e desconhecidas disseminaram a perversidade entre o povo de Deus. Estevão faz alusão a esse momento quando ele fala: em seu coração se tomaram ao Egito. Nós vamos ver isso, essa fala de Estevão, o primeiro mártir da igreja ali no Novo Testamento, em Atos capítulo 7. Os versículos 39 e 40, a história desse homem é fantástica, inspiradora, mas aqui ele faz menção a esse fato: se tomaram ao Egito em seu coração, ou seja, eles voltaram, o coração deles voltou a ser escravo. Na verdade, eles começaram a denunciar comportamentos que já haviam sido ali, já estava manifesto entre eles. Eles começaram a murmurar, eles começaram a trazer inquietações, a trazer reclamações, nada para eles estava bom, eles estavam sempre insatisfeitos, Deus fazia milagres e eles não davam glória a Deus, eles procuravam um novo problema. E aqui chega o ápice dessa murmuração. Os pendentes de ouro faziam parte do tesouro que foi trazido do Egito, e eles deveriam ser usados para a construção do tabernáculo. É óbvio que eles ainda não sabiam essas instruções todas, Moisés estava ainda no monte, mas eles sabiam que não deveriam fazer isso. Eles sabiam que não deveriam adorar outros deuses. Isso eles já tinham pleno conhecimento. Arão e os sacerdotes do povo já tinham conhecimento disso. E próprio Arão foi o cara que conduz esse povo a trazer essas ofertas. Então, no versículo 4 diz o seguinte: ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. E então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Então, vendo isso, versículo 5, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Olha que grave, o próprio sacerdote, o homem escolhido por Deus para conduzir a adoração do seu povo por todas as gerações. Deus já tinha feito votos perpétuos com Arão de que ele e a sua linhagem seriam ali, que ele seria a linhagem sacerdotal, e agora ele está fazendo a fundição de um bezerro, ou seja, uma adoração a um outro Deus. O bezerro de fundação, ele era um abominável símbolo de adoração. A vaca e o boi, eles eram adorados no Egito, e o boi era uma forma corpórea conhecida do deus Baal em Canaã, ou seja, um deus que era repreensível aos olhos do Senhor. Desde lá de trás, desde Gênesis, nós vimos o quanto Deus batia nessa tecla para que não viessem adorar esses falsos deuses, para que não se misturassem com os costumes, com as adorações do povo de Canaã. E agora eles estão ali no Egito, depois de serem milagrosamente de uma forma sobrenatural, libertos da escravidão do Egito, estão lá adorando aos costumes. A declaração, estes são os teus deuses, sugere que a adoração ao Senhor tinha sido misturada com os símbolos de Baal e de outros deuses da fertilidade. Olha o ponto que o povo se permitiu chegar, olha o ponto que Arão permitiu que o povo fosse, olha onde ele conduz esse povo, misericórdia. No versículo 5 ele diz aqui que então faremos uma festa ao Senhor. A apostasia, ela nos cega para o fato de que nós rejeitamos a Deus, nós começamos a ficar com uma mente, o espírito de apostasia muitas vezes ele toma a igreja, ele toma as pessoas, ele toma a nós de uma forma muito sutil. E quando nós vamos ver, muitas vezes a gente acredita que está adorando a Deus, que está glorificando o nome de Deus, mas na verdade o nosso coração já se esfriou, a nossa mente já se esfriou, e os princípios de adoração, de santidade, de busca do Senhor já foram também esfriados, já foram mortos em muitos casos. Então nós temos que tomar cuidado, porque é de uma forma sutil que ele entra em nossas vidas, que ele entra no meio do povo e que o povo se afasta do Senhor. E talvez a maior punição que um cristão possa viver é ficar longe da presença, é ficar longe da adoração, da comunhão perfeita com o Senhor. Então nos versículos 7 e 8, o Senhor alertou Moisés sobre o pecado que Israel estava cometendo. No hebraico, o termo shahat, que significa nessa passagem, se refere à expressão, ela tem
desviado do seu caminho, significa desvirtuar, significa arruinar. Ele foi usado também para descrever a ruína da humanidade que provocou o dilúvio lá em Gênesis capítulo 6, no versículo 12. Olha o que diz aqui o versículo 7 e 8. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. Olha que absurdo, o povo então coloca na imagem de um Deus, na imagem de um Deus de outras culturas, ou seja, de algo que Deus o abominava desde o princípio. Eles colocam a glória em cima dele e não acreditam. Isso é o Senhor que os livrou verdadeiramente. Versículo 9, continuando, então diz o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Então deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Essa aqui é a primeira ocorrência dessa triste expressão que alude à teimosia do povo em se recusar a seguir os caminhos de Deus. Infelizmente, nós vamos ver essa história se repetindo muitas e muitas vezes aqui no Antigo Testamento. Nós vamos ver o povo se afastando de Deus por inúmeras vezes. Nós vamos ver Deus agindo com justiça, levantando reis, levantando sacerdotes, levantando juízes, profetas para virem ali e abençoar o povo. Mas o povo sempre com o coração voltado e desobedecendo aos mandamentos do Senhor. As palavras de Deus aqui no versículo 10, elas se tornam terríveis, elas se tornam muito pesadas. Deus ele ameaça destruir toda a nação e começar de uma nova maneira com Moisés. Deus ele ameaça destruir essa nação e recomeçar com Moisés as promessas que ele fez a Abraão, de ser uma grande nação, de ser uma grande, de permanecer uma linhagem, um legado. Então Deus ameaça destruir todo aquele povo e recomeçar. A declaração, ela faz com que o profeta ele interceda a favor do povo pela misericórdia divina. Olha o que Moisés vai fazer aqui no versículo 11 a 13. Moisés então suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque, Israel, aos que juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Então Moisés, ele levanta-se como um real, como um perfeito intercessor. Ele usou 3 principais argumentos para a sua intercessão abrandar a ira do Senhor. O primeiro, a libertação dos israelitas do Egito foi obra do Senhor. Ele poderia abandoná-los agora? Essa foi a primeira questão que Moisés coloca. Você libertou esse povo lá no Egito, por que vai abandoná-los agora? A segunda, os egípcios ouvirão a sentença sobre os hebreus e chegariam à conclusão de que no final o Egito triunfou. Moisés ele começa a colocar aqui o princípio de que seria em vão todo o sacrifício e todo o esforço que você mesmo fez para que esse povo seja liberto. E a terceira menção que Moisés faz aqui, ela é estabelecida muito antes de um juramento divino. Como Deus poderia revogar a sua promessa agora? Podemos ver claramente a humildade de Moisés, a sua compaixão pelo povo e o seu zelo também pela glória e pela honra de Deus. Moisés ele faz ali o meio campo para que as coisas venham se apaziguar. Deus ele está furioso com o pecado do povo e não está errado nisso, pelo contrário, ele queria ali de uma certa forma destruir todo esse povo e recomeçar, assim como ele fez lá atrás no dilúvio.
Assim como ele fez lá atrás no dilúvio, destruir o seu povo e recomeçar a sua linhagem, agora Deus tem a intercessão de um servo, de alguém que tem um coração inclinado a ele, de alguém que se preocupa não só com o povo, mas também com o próprio reino de Deus. Então, o versículo 14 diz que o Senhor se arrependeu. Diz que o Senhor ele ouve a oração de Moisés, ele se arrepende. Deus ele tinha a intenção de poupar Israel. Ele inclui Moisés no processo ao fazer com que ele orasse pela consequência justa e correta. O Senhor usa as nossas orações combinada com as suas próprias determinações para fazer com que a sua vontade seja feita. Nós temos que entender esse princípio aqui. O Senhor ele usa as minhas orações, ele usa as suas orações baseadas também com as determinações que ele já tem, com aquilo que ele já tem lançado, com aquilo que ele já determinou sobre nós, para que a vontade dele seja feita, e assim nós temos o entendimento e nós vivemos a perfeita vontade de Deus. Esse é o processo, não existe muito segredo. O versículo 15 e 16 diz que então Moisés ele desce do monte levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, e estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas elas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravada foi escrito pelo dedo de Deus. Ele fez pessoalmente. O versículo 17 diz que Josué acompanhou Moisés até pelo menos certa parte da jornada do Monte Sinai. Josué não foi lá ao limite, ao lugar de encontro secreto de Moisés e Deus, mas ele ficou ali a um passo. É como se ele não tivesse entrado na sala, é como se ele não tivesse entrado naquele ambiente, mas como se ele tivesse ficado ali à porta. Profeticamente, Josué está à espera do seu momento. Profeticamente, Josué está a um passo do seu encontro pessoal com Deus. Profeticamente, Josué está a um passo de assumir o comando desse povo. Ele fica à beira, ele fica esperando, ele está ali já cercando, tendo um pequeno acesso, um breve acesso a um lugar que um dia ele vai poder entrar com liberdade e segurança. Então Josué ele acompanha o profeta Moisés ali, ele acompanha Moisés, e ao que tudo indica, enquanto Moisés estava ali sozinho com Deus, Josué permaneceu por perto, e de onde ele estava, Josué foi a primeira pessoa a ouvir a adoração ao bezerro de ouro, e ele transmite essa informação a Moisés. Olha o que diz o versículo. Quando Josué chegou, ouviu o barulho do povo gritando, ele disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. E aí Moisés responde: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. E aí no versículo 19, vai dizer que Moisés, ele se irou, versículo 19 e 20, vai dizer que Moisés, ele viu o que estava acontecendo, ele ficou tão irado, mas tão irado, que ele quebrou as 2 tábuas da aliança. Talvez o que ele tinha recebido de mais precioso, as tábuas que foram escritos ali, as tábuas com os mandamentos que foram escritos à mão, com o dedo de Deus, Moisés ficou tão irado que ele quebra. Então ele pegou o bezerro com eles, tinham feito e destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas bebessem. Então, olha a ira, olha o tamanho da raiva que Moisés passa aqui. E aí ele começa a cobrar Arão por isso. Ele chega em Arão, que era o responsável por conduzir o povo naquele momento, e começa a questionar. Moisés ele se dirige a Arão, querendo saber como a situação chegou àquele ponto que estava. O que estava acontecendo? O que está pegando, Arão? A medíocre resposta do sacerdote nos faz lembrar a sofrível justificativa de Adão, que quando ele cai no pecado, a mesma justificativa foi o que Moisés ouve de Arão agora. Arão ele lança a culpa sobre o povo em vez de admitir sua própria culpa nesse terrível pecado. Olha o que Arão diz. Moisés então ele chega para Arão e ele pergunta o que aconteceu, o que levou vocês a cometer esse grande pecado. E aí Arão responde no versículo 22, não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então lhes disse, quem tiver enfeite de ouro, traga-os para mim. E o povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo, então surgiu esse bezerro. Cara, Arão aqui, ele demonstrou uma tremenda falta de caráter. Isso tem 2 pontos interessantes aqui. O primeiro,
Não existe pessoa perfeita, a única pessoa perfeita é Jesus Cristo. Todas as pessoas a qual Deus derrama poder, derrama sabedoria, derrama um propósito aqui na Bíblia, a não ser o próprio Senhor, a não ser o próprio Jesus, que é o Filho, o próprio Filho de Deus, Deus encarnado. O próprio Jesus é o único que não errou. Todos erraram, todos pecaram, todos cometeram falhas e todos, a Bíblia mesmo diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Arão demonstra que a sua falta de caráter, a sua deformidade de caráter, mas isso também não impede que Deus possa usar e possa escolhê-lo como um sumo sacerdote, como alguém para conduzir a linhagem sacerdotal do povo de Israel. Existe um princípio de redenção, de perdão de pecados, e aqui nós vamos ver isso acontecendo sobre a vida de Arão. Porém, ele demonstra aqui uma tremenda falta de caráter. Assim como Adão, lá no paraíso, quando comete o pecado, ele tenta transmitir a culpa para uma outra pessoa, ele tenta se livrar disso, nós vimos aqui Arão cometendo esse problema, cometendo esse pecado. Então, apesar do retorno de Moisés, algumas pessoas permaneceram despidas para a vergonha, talvez se deixando levar pelo cego comportamento da adoração a Baal. Olha o que acontece. Versículo 25 diz que Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. E aí há uma consequência. Então Moisés, ele manda aqui dizer então quem fica de pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. E todos os levitas, ou seja, todos da tribo de Levi, se juntaram a ele. E aí Moisés declara também, versículos 27 e 28. Moisés então manda esses levitas, ou seja, os da tribo de Levi, matarem todos aqueles que estavam comprometidos com o mal. Provavelmente com a degeneração sexual, que nós vamos estudar, nós vamos ver com maior riqueza de detalhe essa história aqui, lá em Números capítulo 25. Agora Moisés dá uma ordem para que esses homens viessem então a matar todos aqueles que estavam comprometidos com o mal, todos aqueles que estavam comprometidos com o pecado. Era bastante doloroso para um levita matar o seu irmão, o seu amigo, o seu próximo, mas os perversos, mesmo sendo pessoas próximas ou parentes dos sacerdotes, eles tinham que ser executados a fim de que todo o arraial não sofresse com julgamento divino. Versículo 29, então, vai dizer acerca de consagração. Então cerca de 3.000 entre o povo morreu. Disse então a Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. Então, o terrível pecado ele tinha que ser expiado, ele tinha que ser abandonado desse povo. Os versículos 31 fala acerca do pecado ser expiado, de haver um ritual, de haver um sacrifício para que isso acontecesse. Moisés, então, ele faz a prospiação. Versículos 32 e 33 diz: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. E aí o Senhor responde a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Então, Deus aqui, Moisés ele chega a Deus mais uma vez intercedendo. Ele fala: Deus, se for preciso, se você não os perdoar, risca o meu nome disso aqui. Me tira disso aqui, mas eu estou disposto a perder qualquer coisa, mas salva esse povo. Olha a menção aqui que faz. Nós vimos aqui uma menção ao que Jesus Cristo fez por nós. Ele entrega a sua vida, ele arrisca tudo que ele tem, ele se lança para que eu e você tivesse vida, para que eu e você tivesse acesso a essa presença, para que nós pudéssemos ser considerados, ser feitos filhos de Deus. Então Deus fala para ele: eu não vou fazer isso. E aí Deus continua, restabelece o propósito, fala: cara, continua, vamos embora. Deus promete que seu anjo, versículo 34, continuaria a conduzir o povo, mas junto a essa declaração está também uma ameaça de punição. O Senhor visitaria os israelitas, visitaria nos israelitas o pecado deles. A expressão também indica quando isso ocorreria, no dia da minha visitação, pode fazer referência ao dia do Senhor, proclamado tempos depois pelos profetas lá na frente, ou seja, o povo vai pagar pelos seus pecados.
Nós vamos entrar no capítulo 33, onde um dos maiores detalhes aqui é onde Moisés ele começa a pedir para que veja a glória de Deus. Então, ao dizer essa ordem vai, no versículo 1, o Senhor estava comunicando a Moisés o tempo de rumar a Canaã havia chegado, era tempo de marchar, era tempo de ir até a terra prometida, era tempo de sair daquele lugar e era tempo de ir em busca do destino. Então ele diz para que Moisés vá, ele dá essa ordem, ele mandarei à frente um anjo, expulsarei os cananeus, ou seja, todos os inimigos. Vão para a terra, versículo 3, onde há leite e mel com fartura. Eu não irei com vocês, pois são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Versículo 4 diz que Deus anuncia que não iria com o povo porque ele era um povo muito obstinado. Quando o povo ouviu essas terríveis palavras, então eles sentiram um peso ali, eles sentiram realmente o que eles tinham feito. Diz que o seguinte, quando eles ouviram essas palavras, começaram a chorar, ninguém usou enfeite nenhum. Isso porque o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, e se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora eles tiraram os enfeites e eles decidiram o que fazer com vocês. Então por isso do Monte Horebe em diante os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. A sentença de um momento em subir do meio sugere que a ameaça de um julgamento ainda era real, ou seja, Deus os perdoou, Deus queria seguir, mas ainda existia um julgamento. Então, Deus ele continua isso. No versículo 7 nós vamos falar então a respeito da tenda do encontro. E Moisés chamou-lhe tenda da congregação. Moisés mudou sua tenda para o lado de fora do acampamento, um gesto que simbolizava a retirada do Senhor do meio do seu povo. Ele tira a tenda dali de dentro, ele passa a colocá-la lá fora, fazendo uma menção de que o Senhor estava se retirando do meio do povo. Estava sendo ali separado, estava tendo uma separação entre Deus e o seu povo. Ainda que Deus os conduzisse, houve ali uma separação. Moisés então chamou a tenda da congregação, ou tenda do encontro, onde ele se encontrava com o Senhor, onde ele se encontrava com Deus. Todo aquele que buscasse ao Senhor, a pessoa que precisasse de uma decisão divina, consultaria Moisés em sua tenda afastada do centro do arraial. Ou seja, todo aquele que queria falar ao Senhor, todo aquele que queria consultar ao Senhor, saía do meio do povo, ia até a tenda e consultava com Moisés. Versículo 8 diz que todo o povo se levantava e cada um ficava de pé. Olha o que diz aqui. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Versículo 8. Então sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué era um perfeito guarda, Josué um perfeito fiel escudeiro de Moisés. As pessoas então, elas não podiam se aproximar da tenda da mesma forma que Moisés fazia. Moisés falava com o Senhor como uma pessoa normal, como um amigo, como nós nos falamos. Moisés falava ali face a face com o Senhor. Olha que definição perfeita, olha que definição profunda de relacionamento e de intimidade. Moisés falava face a face com Deus. Os israelitas o adoravam, eles se inclinavam em direção ao solo quando vinham à presença de Deus. E falava com o Senhor. Olha que interessante, eles conversavam, eles tinham um relacionamento. Moisés então, ele mostra aqui o importante, o homem de Deus que Josué se tornou como um sucessor de Moisés, alguém que não abandona o propósito, alguém que não abandona o seu lugar, alguém que não abandona o chamado de Deus. Ele sabe que não é ainda o momento dele, mas ele já vive o propósito. Isso é muito marcante porque muitas pessoas entendem o ministério ou a chamada sempre no momento de pico, no momento de ápice. E cara, a tua chamada, o propósito que Deus tem para tua vida, ele começa a partir do sopro de Deus sobre você. Não fique esperando que alguém vá te dar uma grande oportunidade, que alguém vai criar algum momento, que alguém vai dar um tapa ou um empurrão nas tuas costas e dizer que você está pronto agora.
Cara, a chamada de Deus, ela se constrói, ela é uma construção. Então quando Deus coloca isso, quando Deus lança isso no teu coração, quando isso é vivo, você não passa a viver isso em alguns momentos, simplesmente a sua vida se torna isso. Então Josué, ele começou a viver já, ele começou a ter uma postura de líder desse povo, muito antes de ter um selo sobre ele, muito antes de ter o bastão sobre ele. Ele começou a liderar também. Óbvio que ele, dentro das limitações e do respeito que ele tinha ali pela autoridade que era Moisés, mas ele já demonstrou que estava ali se preparando, ou seja, que estava a postos para exercer o propósito dele. E você, tem exercido o seu propósito? E você tem exercido o chamado de Deus para a tua vida? Ore por isso, clame por isso, cara, não perca tempo. Não perca tempo, comece agora, clame agora para que Deus revele isso e que você comece a viver agora o teu propósito. Não espere por um momento específico, talvez esse momento não exista, principalmente porque esse momento já é agora, o momento é agora. Então Moisés, ele ora, versículos 12 ao 33, nós vamos ver aqui Moisés diante da glória de Deus. Então Moisés, ele ora por uma experiência maior com o Senhor, ele quer mais, não bastasse tudo que ele já viveu, ele quer mais, isso nos inspira, isso nos ensina algo, nós devemos buscar algo maior no Senhor. Então Moisés, ele pede a presença do Senhor junto ao seu povo, e depois Moisés solicita um comum encontro com um Deus vivo, um marco no seu relacionamento especial com ele. Versículo 12, a mensagem que o Senhor deu a Moisés e seu povo, ela fica registrada no capítulo, ela perturbou o profeta. Olha o que diz o versículo 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Dissestes, eu conheço pelo seu nome, e de você tenho me agradado. Então, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E aí o Senhor responde a ele no versículo 14. Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declara, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhar? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Lembra que eles conversavam pessoalmente, isso aqui é um diálogo, é escrito aqui o que era o diálogo deles. E o Senhor responde mais uma vez, o Senhor diz a Moisés, versículo 17, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. E então Moisés diz, peço que me mostre a tua glória, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Esse foi o pedido de Moisés, mostra-me a tua glória. Capítulo 33, versículo 17, mostra-me a tua glória. Cara, quantas vezes, imagina aí quantos pedidos ele poderia ter lançado ao Senhor, mas ele pede só uma coisa, Senhor, mostra-me a tua glória, Pai, mostra-me a tua glória, é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. E aí a palavra de Deus, a palavra glória aqui transmite a ideia de peso, importante, significativo. Versículo 18, mostra-me a tua glória, e Deus responde, diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de vocês proclamarei o meu nome, o Senhor, terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, aqui há um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Então, versículo 22, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda e o cobrirei com a minha mão, até que me tenha acabado de passar. E então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Moisés viu as costas do Senhor. Moisés teve ali, cara, que encontro precioso. Ele viu as costas do Senhor. Moisés viu algo tão precioso. O uso da palavra mão,
costas e face, é um antropomorfismo, uma maneira de descrever a Deus, ou seja, que é espírito em termos comuns relacionado ao homem, é uma maneira de descrever Deus de uma maneira humana. O objetivo desses versículos aqui é bem claro: Moisés veria algo maravilhoso, mas não tão grandioso quanto a face de Deus, por isso tiraria sua vida e isso traria morte a ele. Essa grande revelação é preciosa. Olha o ponto de intimidade que esse homem chega a Deus. E aí nós chegamos ao último capítulo de hoje, nós chegamos ao capítulo 34, nós vamos ver Moisés recebendo as novas tábuas da lei. A ordem então era para lavar duas tábuas de pedra, é uma demonstração da grande misericórdia divina. Versículo 1 é o que Deus pede, tá ali 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas vou escrever as palavras que estavam nas primeiras que você quebrou. Então, apesar da situação provocada pelo novo momento em que Deus estava instruindo Moisés a respeito aqui da adoração e também do tabernáculo, o Senhor ele dá aos israelitas uma nova oportunidade. E assim é comigo, assim é com você. Deus nos dá novas oportunidades. Mais uma vez, ele vai orientar acerca de um caminho idôneo, de um caminho reto. Deus aqui ele começa a trazer recordações a esse povo. Como na preparação do povo, lá no capítulo 19, o aviso para ninguém subir ao monte com Moisés, ele foi feito com o propósito de proteger os desatentos, aqueles curiosos, que eles poderiam morrer se aproximassem do monte no tempo da visitação de Deus a Moisés. Então ele repete as instruções, ele repete todo o caminho ali que ele fez lá atrás com Moisés. No versículo 6, o verbo traduzido do hebraico como passar, ou seja, cruzar, é o mesmo verbo que descreve a jornada de Abraão por Canaã. Provavelmente o nome de Abraão também é derivado desse verbo. Versículo 6 diz o seguinte, versículo 5, então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali, e com ele proclamou o nome do Senhor, e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião, o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª gerações. Então aqui Deus está estabelecendo um princípio, ele estabelece justiça, milhares, 3ª e 4ª geração, é o que diz aqui nos versículos 7, versículo 8 também, diz aqui que imediatamente Moisés ele se prostra com seu rosto em terra, ele adora o Senhor, ele diz: Senhor, de fato me aceitas com agrado, o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse povo, um povo obstinado, ou seja, um povo com o coração voltado ao pecado, perdoa a nossa maldade, o nosso pecado, faze de nós a sua herança. Moisés aqui ele demonstra um perfeito intercessor do povo, o clamor expresso aqui de Moisés na sentença: vá agora o Senhor no meio de nós. Isso aqui indica que Moisés ainda estava pedindo reversão do julgamento que Deus tinha para fazer, que Deus declarou que ia fazer lá no capítulo anterior. Moisés não tinha desistido de interceder por esse povo. E cara, isso me inspira, isso mostra aqui o quanto nós devemos interceder pelo povo. Muitas vezes nós tentamos fazer algo, tentamos nos intrometer, tentamos entrar, fazer justiça ou fazer algo por alguém, mas aí nós esquecemos que o julgamento de Deus, ele não se converte através das minhas atitudes, e sim das minhas orações, sim da minha fé. Moisés ele me ensina algo aqui. Moisés ele não faz algo pelo povo, ele não vai lá e faz um sacrifício sem que Deus peça, ele não vai lá e se sacrifica, ele não vai lá e abre mão do tempo dele, ele não faz nada disso, pelo contrário, ele se prostra diante do Senhor, ele o adora, ele pede: Senhor, perdoa os seus pecados, Pai, clama por eles. Talvez isso seja o nosso entendimento. Muitas vezes nós queremos fazer algo por alguém, queremos fazer algo por um lugar, queremos interceder pela nossa igreja, ou fazer algo pela nossa igreja, remeter sacrifícios, mas olha só, a intercessão poderosa e verdadeira que Moisés estabelece aqui. Então, nos versículos 10 e 11, com a declaração faça um concerto, o versículo 10 introduz a renovação da aliança. Olha o que Deus diz aqui: faço com você uma aliança, diz o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo.
o povo do meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhes dou, expulsarei de diante de vocês os amorreus, cananeus, hititas, ferezeus, os heveus e jebuseus. Então Deus faz uma nova aliança, Deus está estabelecendo uma nova aliança. Não faças concerto com moradores da terra onde há de entrar. Israel então foi proibido de fazer acordos com os povos vizinhos. Em vez disso, os israelitas eles deviam destruir aquelas nações a fim de que não fossem arruinadas pelas perversas ideias e práticas que a falsa religião dos cananeus aplicava. Deus está aqui estabelecendo uma nova chance e está dizendo: não se misturem, não vão adorar os deuses dele, não vão entrar nos costumes que eles têm, não vão entrar nas práticas que eles têm, vocês vão chegar à ruína com isso. Então os próximos versículos, os versículos aqui do 13 ao 16, eles vão repetir algumas das características, das características principais da aliança de Deus com o seu povo. Então esses são os comandos que esses são aqui os comandos que infelizmente Israel vai abandonar tão fácil. O versículo 13, ele fala acerca de altares. Olha o que ele fala. Versículo 12. Acauteles para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual vocês estão indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas sagradas e cortem os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque eu, Senhor, cujo nome é zeloso, e de fato sou zeloso. Acautele-se, versículo 15, para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra. Pois quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão prová-lo, poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Então, quando elas se prostituírem, segundo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Então, infelizmente, aqui no versículo 15, é provável que essa expressão não se prostituam não tenha sido apenas uma figura de linguagem. Vale lembrar que o povo cananeu, por servir a deuses Baal e outros deuses assim, Anatote, enfim, deuses aqui que faziam cultos à fertilidade, eles tinham costumes de fazer cultos e sacrifícios que envolviam atos até sexuais. Vale lembrar, por exemplo, na história de Judá e Tamar, lá no capítulo de Gênesis 38, que quando Judá vai e casa com mulheres cananeias, lá eles falam nós falamos aqui, acerca de prostitutas cultuais. Ou seja, mulheres que davam os seus corpos como sacrifício, como oferta, nesses cultos que geravam ali, cultos que eram também feitos com atos e rotinas sexuais nos cultos. Então quando Deus fala aqui acerca da prostituição, para não se misturarem com esse povo, é porque eles viviam sim nesse tipo de culto, nesse tipo de adoração, e ele diz ao povo para não se misturar. A infidelidade ao Senhor era frequentemente manifestada em ritos sexuais que envolvia a prostituição cultual, tanto de homens quanto de mulheres, o ato de uma suposta união com Baal, Aserá e outras divindades pagãs, divindades essas que eram cultuadas no povo cananeu. Então, Deus ele faz esse alerta, no versículo 16 ele diz para não tomarem as filhas deles como suas filhas, ou seja, não se misturem. E aí o texto vai se desenvolvendo, a história vai continuando, ele vai trazendo instruções, não façam ídolos de metais, versículo 17. O primeiro a nascer ele fala acerca de celebrações, ou seja, celebre a festa dos pães. Ele fala no versículo 19 acerca dos primogênitos, ou seja, o primeiro a nascer de cada ventre me pertence, ninguém compareça a mim com mãos vazias. Olha o que ele diz no versículo 20. E permanecer com mãos vazias não quer dizer nem somente a dinheiro dos dias de hoje, nem somente a ofertas, ou seja, quer dizer também com o teu coração, com a tua oferta de adoração. Nunca chegue à presença de Deus com mãos vazias. Você pode até não ter algo financeiramente para ofertar, mas em seu coração existe algo que pode ser lançado aos pés do Senhor. Ele dá instruções também acerca do trabalho, ele mantém ali o princípio de trabalhar 6 dias e de descansar o 7º. Celebre as festas da semana, diz no 22. Ele vai dizer aqui, 3 vezes por ano os homens do seu povo comparecerão diante de mim, expulsarei as nações diante de vocês. Ele diz aqui no versículo 25, não me ofereça
não me ofereça sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado. Deus ele vai estabelecendo, vai relembrando a aliança, vai refazendo, vai tomando aqui os princípios que ele já tinha feito com esse povo. Não me apresentem... não faça oferta nenhuma, ou seja, traga-se em versículo 26, o melhor dos primeiros frutos, não cozinhe um cabrito no leite da sua própria mãe. E aí Moisés ficou ali com o Senhor novamente por 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer pão nem água, e escreveu as tábuas da lei novamente. Mais uma vez nós vimos aqui Moisés repetindo algo que aconteceu com Jesus, porque quando ele fica no deserto, ele fica 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber. A palavra de Deus nos diz lá nos evangelhos que ao terminar, ao passar por essa prova, ao vencer Satanás no deserto, então os anjos vêm e servem Jesus. E aí nós vamos terminar o capítulo de hoje, o nosso estudo de hoje, vendo Moisés sendo resplandecido com a glória de Deus. Os versículos 29 a 35 vão relatar essa história. Nós vamos ver aqui que o rosto dele resplandecia. Talvez uma das mais maravilhosas descrições bíblicas é de que a face de Moisés brilhava. A proximidade de Moisés à presença do Senhor transformou a sua aparência física. Nós vimos fazer menção disso aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Aqui diz o Senhor que os israelitas, quando viram Moisés com o rosto resplandecente, eles tiveram medo de se aproximar. E aí Moisés ele faz o quê? Ele traz esse povo para perto do Senhor. Ele começa a dizer que é algo bom, que não tem problema algum, o Senhor é bom, o Senhor é com eles. Quando acabou de falar, cobriu o rosto com véu, diz no versículo 33, e toda vez que entrava para estar na presença de Deus e falar com ele, ele tirava o véu até sair. Ali se estabeleceu um princípio, as pessoas tiveram medo. Moisés então ele procura acalmar o povo, mas olha que maravilha, quando o Senhor se manifesta em nós, quando nós chegamos perto do Senhor, a nossa face muda, o nosso coração se transforma. Nós vemos aqui detalhes físicos que são transformados em nós através da revelação de Deus sobre nossas vidas. Então, pessoas vão reconhecer a presença de Deus através da tua vida. Chegamos ao final de mais um capítulo. Infelizmente, vimos que um povo se corrompe. Cuidado, a sua adoração tem que estar ao Senhor. Não permita que sejam criados objetos de adoração em teu meio. Não permita que o Senhor fique em segundo plano. Estabeleça a sua adoração, principalmente com o Senhor. Deus abençoe vocês. Chegamos ao final de mais um dia. Amanhã tem mais vídeo. Vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.